Fala pessoal, beleza? A gente vai começar aqui mais um novo quadro, Gestores em Ação, aqui da Corretora Nova Futura, um quadro em que a gente vai trazer aí os gestores de alguns fundos de investimento para conversar com vocês, para a gente conhecer um pouquinho mais dos fundos, conhecer um pouquinho mais do trabalho deles. Para quem não me conhece, eu sou o Nicolas Kawasaki, mais conhecido como Nick, sou analista CNPI aqui da Corretora Nova Futura. Estamos hoje com o Luiz Nunes, CEO aí da Forbos Capital. Fala, Luiz, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da Forbos, conta um pouquinho da história de vocês aí pra gente. Fala, Nick, tudo bem? Pô, prazerzaço falar com você aí. Obrigado a você, a Nova Futura, pelo convite. Parabéns pelo quadro novo, muito sucesso. Tenho certeza aí que todo mundo vai gostar. Eu sou o Luiz Nunes, sou CEO da Forbos Capital. A gente é uma gestora primordialmente focada no investimento top-down. Então, o que isso quer dizer? A gente, diferentemente, não necessariamente contrariamente, mas diferentemente de muitas gestoras que levam muito mais em consideração o dia a dia das empresas, que fazem o processo de bottom-up, né? Bottom-up em português nada mais é do que de baixo para cima. Para a gente, o nosso insumo inicial, fundamental e mais importante é o cenário político macroeconômico. A gente começa a 30 mil pés, né, o cenário político macroeconômico global, e vem descendo e depurando isso, chegando quais são os setores da economia que vão ser beneficiados ou não, e assim a gente monta a nossa carteira, tá? A gente tem uma carteira básica que praticamente atende todos os nossos produtos e, enfim, aí alguns pequenos ajustes numa carteira ou em outra. Pô, legal, bacana. Então, basicamente, vocês selecionam, digamos assim, os melhores setores, o que vocês acham que tem mais poder de subir de preço, de valorizar aí, ou que estejam mais valorizados, mas que tenham mais potencial, e a partir disso vocês fazem. Normalmente, vocês têm uma média de quantidade de posições que vocês trabalham dentro do fundo de vocês? Na verdade, o que a gente faz na nossa ponta de ações, que por exemplo, no Forbos Multiestratégia, que é um fundo que a gente tem dado bastante foco, ele tem 30% da nossa ponta de ações. Inclusive, é bem importante pontuar que a única maneira de você acessar o Forbos Ações FIA é através do Forbos Multiestratégia, porque ele carrega 30% da carteira. Então, se você gosta do Forbos Ações FIA, uma maneira de você ter acesso, adicionar acesso ou ter um novo acesso é através do Forbos Multiestratégia. É bem normal a gente ter em torno de 5 setores comprados, um setor vendido. A gente faz uma estratégia 130-30, né? 130% da carteira comprada, com 30% vendido. A soma disso aqui dá, né, 130 menos 30 dá 100, e a soma em módulo, né, então a disposição bruta acaba sendo 160. Então, como tem mais ou menos, a gente gosta de ter umas 5 posições por setor, é bem normal ter 25 ações compradas e 5 vendidas, ou seja, é uma carteira bastante diversificada. A gente chega a ter, então, como eu disse, até 30 nomes na carteira. Uma coisa que é bem importante, a gente sempre toma cuidado com o tamanho, porque a gente entende o quanto é importante a métrica de risco de liquidez. Então a gente sempre toma muito cuidado com isso, e por isso a gente acaba ficando super atento para que nenhuma posição demore mais do que o prazo de resgate do fundo para ser desfeita, caso isso aconteça. Então a gente mantém aí um mix de 30 posições e assim, é difícil, a gente nunca deixa passar de maneira individual nem agregada do prazo de resgate para zerar uma posição. E falando aí, a gente está vivendo um cenário, digamos assim, um pouco de crise, um pouco crítico, o pessoal meio apreensivo, né? Como que a Forbes trabalha aí os seus mecanismos, digamos, de redução de risco para evitar, de repente, uma crise sistêmica ou um cisne negro, algo do tipo? Isso é uma coisa bem importante. A gente, obviamente, tem quedas, tem drawdown, né? Drawdown é o nome em inglês da queda da máxima, da sua cota máxima, que aí a gente tem cota já há quase 15 anos, e todo ano a gente tem pelo menos uma vez por ano um drawdown, né, uma queda em torno de 20%, que é o que está acontecendo agora. Historicamente isso se mostrou bons momentos para entrada, né? Não dá para dizer do futuro, mas historicamente isso que tem dito. Sem dúvida o mercado está bastante apreensivo, e a gente tem nossas métricas de risco, a gente tem
compras de proteções, e a gente costuma diminuir as posições que começam a sofrer mais, enfim, a gente tem uma série, assim, um arcabouço bem grande de ferramentas para tentar minimizar as grandes perdas, e uma queda de 20% num fundo de ações, a gente acha super normal, né? Então, falando do Forpus Ações, a gente está rendendo perto de 500% aí em 6 anos, num prazo que a bolsa está rendendo 120% mais ou menos. Então, assim, para você conseguir esse tipo de retorno, você tem que realmente ter um fundo com um pouco mais de volta. O Forpus Multistratégia, que existe aí há mais ou menos um ano, ele está subindo 30%, né, enquanto o CDI desse período aí, não sei nem te dizer quanto que é, mas deve ser uns 5, 6%. E, e aí a gente acaba tomando bastante cuidado e não tendo posições muito grandes, como eu disse inicialmente, para que no momento de apreensão, como a gente está passando agora, a gente consiga fazer o certo. O que quer dizer isso, né? A gente consiga comprar, né? Normalmente, nos períodos de maior aflição e qualquer chacoalho, a gente acaba vendo distorções assim, que beiram a bizarrice. Então você consegue fazer ótimas compras de papéis muito bons, empresas muito boas que estão em promoção ali, que acabam eventualmente caindo por uma zeragem, enfim, qualquer motivo que seja. Mas então o mais importante é você poder fazer a coisa certa. E para você fazer a coisa certa, você tem que estar com suas métricas de risco bem em dia. E a coisa certa, normalmente, quando tudo cai demais, é comprar e não vender. Importante ressaltar, pessoal, os fundos da Forbes a gente tem disponível na Nova Futura, então quem tiver interesse é só entrar no painel da Nova Futura, você consegue achar os fundos da Forbes lá. A rentabilidade, como o Luiz disse, muito atraentes, lembrando que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, certo? Vocês têm um tempo médio de exposição para cada posição? Vocês trabalham, de repente, um alvo, um preço-alvo para desmontar a posição, né? Ou, de repente, um stop, um limite máximo de perda dentro de cada posição? Como que vocês trabalham um pouco as posições individualmente falando? Essa pergunta é muito boa, né? Porque uma coisa que a gente faz bastante, sempre que a gente começa a gostar de uma posição nova, a gente vai adicionando na carteira de maneira bem paulatina e bem devagar, e se começa a dar certo, a gente vai aumentando. Se começa a dar errado, a gente vai diminuindo. Então isso ajuda muito você ter quase que um stop dinâmico, né? Se a posição começa a dar errado, você já começa a diminuir, isso ajuda muito a você não estar exposto de maneira muito grande num papel que começa a ter uma queda muito, muito abrupta. Sobre prazo, na verdade, como a gente faz, né, o investimento top-down, a gente leva em conta muito o macro, então a gente acaba reduzindo ou até zerando alguma posição caso ela deixe de fazer sentido. E o que quer dizer deixar de fazer sentido, né? É mudar alguma coisa no ambiente macro, alguma coisa nessa linha, e aí a gente vai perceber que aquele investimento, ele não é mais o investimento ideal. Então, a resposta é, a gente não tem um prazo pré-determinado, pessoal, mas a gente não tem problema nenhum de alterar as posições conforme a nossa convicção ou o nosso entendimento do mercado se altera. Entrando um pouquinho mais no dia a dia ali, né, dos fundos, a gente tem um público que gosta bastante do trading, de fazer trade e operar. Vocês chegam a fazer, digamos, alterações dentro da posição dentro do dia, ajustar preço dentro do dia? Como que vocês trabalham? Por exemplo, vocês estão comprando uma empresa, vocês chegam a trabalhar um day trade em cima dela ou não? A gente pode fazer alguma compra, alguma venda. Isso acaba representando quase nada dos ganhos, né? Não é aí que está o ganho está realmente no investimento de longo prazo. Mas como você está olhando, está o dia todo ali olhando, prestando atenção, você pode fazer pequenos ajustes de posição, de tanto de tamanho quanto de preço, alguma oportunidade pontual, mas a resposta é sim, a gente faz, mas acaba não sendo tão relevante como percentual do nosso alfa gerado, essa parte de trade mais curto prazista. E agora, entrando mais como curiosidade, saindo um pouco desse papo, né? A gente sabe que o mercado financeiro é altamente competitivo, a gente tem bastante pressão no mercado financeiro. Eu sei que você pratica jiu-jitsu. Como que você lida com isso? O jiu-jitsu é uma forma de escape, você acredita que esse hobby, não sei se você encara como um hobby ou quase profissional, porque eu sei que você é muito bom no Gil, como que você lida com isso? Você acha que realmente as pessoas precisam ter uma forma de extravasar isso? Então, isso é um negócio que eu faço há muito tempo, né? Então já vamos contar para todo mundo aí o segredo que a gente fez GV junto, né? A gente tem aí a mesma idade, a gente estudou na faculdade no mesmo período. E desde antes da GV, eu entrei na GV em 99, né? Foi mais ou menos quando eu comecei o jiu-jitsu. Então eu tenho aí 21 para 22 anos de jiu-jitsu. Cara, o jiu-jitsu, ele
me ajuda bastante. Acho que tem uma coisa que eu sempre falo, que o jiu-jitsu não dá para você descansar quando você quer, você descansa quando o seu oponente te dá a oportunidade, né? Eventualmente, você está tomando um amasso ali na cara e se você parar para descansar, a situação só vai piorar. Então, assim, eventualmente, você já está morto, você precisa dar mais um gásinho, se botar numa situação melhor e aí sim você descansa. Isso faz muito parte do mercado. Não é, não quero mais. Não, muitas vezes você tem que dar um gás a mais ali, continuar estudando, trabalhando e fazendo ali suas posições, e aí depois você pode descansar. E tem uma outra situação que acontece muito. Eventualmente você está ali numa posição muito ruim, né? Você está totalmente torto, desconfortável, mas você não tem nenhum, você não tá tomando um golpe, não tá numa articulação sua, não tá no pescoço, não tá, enfim. Então, assim, não é um golpe, é só um desconforto. Então, assim, você sabe que se você ficar ali, você não vai morrer, né? Você não vai dormir, você não vai apagar, você não vai machucar uma articulação. Então, você aprende a falar, pô, tá ruim aqui, tá, mas calma, daqui a pouco eu dou um jeito de sair daqui, porque aqui eu não vou morrer. Que é basicamente o ficar desconfortável dentro do desconforto, né? E, pô, isso é a vida de quem trabalha no mercado financeiro. Então, acho que o jiu-jitsu não serve só de válvula de escape, que quando eu vou para lá é 1h30 sem poder pensar no mercado, cada segundo que você se distrai, você perde, né? Então, e ninguém quer perder. Eu, pelo menos, odeio perder em qualquer coisa da vida. E sim, é um hobby, hoje em dia é um hobby, sim, é um hobby. Eu digo que é um hobby que eu levo a sério, mas é um hobby, sim, e me ajuda bastante aí nesses dois pontos que você tem. Eu também pratico jiu-jitsu, a gente fez GV, eu também pratico jiu-jitsu, mas eu falo que eu não treino, né? O pessoal treina comigo, porque eu sou meio franzino, meio levinho, sem técnica, ainda, cara, uns 10 anos, mas sou roxa ainda, eu parei, meu filho nasceu, acabei parando, mas dá pra brincar, dá pra fazer alguma coisa. Bom, dá Faixa 3... preta, cara. Faixa preta é o branco que não desistiu. É só não desistir, cara. A única Dá, pessoa que perde é a que desiste. dá 3 tapinhas eu já sei, então tô bem. Uma coisa que você falou que eu acho bem legal eu sempre falei muito pro pessoal, porque a gente tem uma sala ao vivo na Nova Futura, eu fico na sala ao vivo com o pessoal, com os clientes, né? E eu sempre falo, se tem duas coisas no mundo que me ensinaram a ser humilde, foram o mercado financeiro e o jiu-jitsu. São duas coisas que você vai de peito aberto e acha que você vai ganhar dele e você só leva. Não tem jeito, sempre vai aparecer alguém melhor, alguém maior ou algo inesperado e você vai ser pego. Né? E a Todos os questão... dias do jiu-jitsu. No mercado nem se fala, mas no jiu-jitsu é todos os dias. Sem dúvida. E acho que a questão do ego, a questão que nem você falou, de saber raciocinar quando a coisa tá feia, né? Então, no jiu-jitsu, a coisa tá feia, você tem que aprender a raciocinar. Então, um pouco, acho que a gente tem que trazer isso pro mercado financeiro, né? Na época do Circuit Breakers do ano passado, nessa época que a gente tá vivendo agora, período de crise, a coisa tá feia, mas vamos raciocinar, qual que é o racional, como que a gente sai disso, né? Algum último recado, Luiz, pra galera? Alguma coisa que você quer deixar? Falar da Forpus? Falar rapidamente do Multiestratégia, que é um fundo que a gente gosta bastante, que ele é um fundo de alocação, que é um fundo que eu gosto muito. Ele é um fundo que tem uma liquidez mais curta, né? Então é D mais 14. Compra 30% do Forpus ações FIA, então é um jeito de você ter 30% em ações, até 20%, entre 10% e 20% em cripto, então também acho bastante bacana você diversificar em cripto. E os outros 50% são divididos entre câmbio, moeda, renda fixa. Então, assim, acho uma carteira bem legal com um sistema de gestão da Forpus. E, por fim, aquele básico que lembrem-se que investir é igual você plantar um jardim, então se você ficar olhando todo dia, talvez não mude nada, mas as pessoas subestimam o que você consegue atingir em um ano e sobreestimam o que você consegue atingir em uma semana. Então, fica aquela história de eu vou ficar rico em uma semana, e aí, em vez de investir por 1, 2, 3 anos, e aí passa-se 1, 2, 3 anos, você ficou focado naquela uma semaninha a vida toda e acabou não chegando lá. Então, pensar um pouquinho mais longo prazo, com paciência, calma, e vai dar tudo certo. Poxa, Luiz, obrigado, muito obrigado. É um prazer, uma honra ter você aqui inaugurando o nosso quadro Gestores em Ação da Nova Futura. Um grande abraço, foi muito ótimo, um belo papo. Pessoal, bacana. Fiquem atentos, vamos ter mais disso daí em breve, tá bom? Um grande abraço, Luiz. Valeu. Valeu, o prazer foi todo meu. Abraço.